Atenção, este vídeo tem spoilers. Desde que foi anunciada, a série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder tinha um desafio colossal: criar algo novo na sombra de um dos legados mais importantes da cultura pop. Em primeiro lugar, por ser uma nova adaptação de uma das obras literárias mais influentes já feitas, a série de fantasia escrita por J.R.R. Tolkien. E, em segundo lugar, por ter que continuar o legado cinematográfico deixado pela aclamada trilogia de Peter Jackson. Mas qual história contar? A resposta foi criar uma trama que se passasse milhares de anos antes da história de Frodo e da Sociedade do Anel, na chamada Segunda Era da Terra-média, para que assim a gente pudesse conhecer versões mais jovens de personagens famosos e entender em mais detalhes a ascensão de Sauron com a ajuda do Um Anel. E agora que a primeira temporada acabou, dá para perceber como ela tem uma grande temática. A série pergunta aos seus personagens: em tempos de crise, como lidar com o legado que nos foi deixado? Seguimos a tradição cegamente? Ou forjamos um novo caminho? E, de certa forma, essas também eram as perguntas que estavam nas mentes dos criadores do programa, o J.D. Payne e o Patrick McKay. Como criar um seriado de Senhor dos Anéis? Seguindo totalmente a tradição ou focando em criar algo novo? A boa notícia é que a série encontra a própria resposta. A má notícia é que, na hora de executar essa visão, Os Anéis de Poder mostra que ainda não encontrou totalmente a própria força. Não é exagero dizer que Os Anéis de Poder quer falar muito sobre o conflito entre legado e inovação. Porque quando as forças do mal ameaçam voltar, os protagonistas precisam pesar na balança as tradições dos povos deles e a vontade de agir de maneira diferente, mesmo que para isso seja preciso se desviar da tradição. Para alguns, a resposta é a rebeldia. A Galadriel, por exemplo, quer honrar a memória do irmão e dos soldados que tinham morrido nas mãos de Morgoth. Mas para isso, ela sente que ela precisa se revoltar contra as normas dos elfos. De forma similar, o Durin quer fazer juiz ao nome do pai, mas se rebela contra o rei para dar Mithril aos elfos. Enquanto isso, a Nori quer ficar em harmonia com o clã dela, mas acaba escolhendo deixar para trás o costume de se esconder em segurança para partir numa jornada perigosa com o gigante que caiu do céu. E tem também os humanos do sul, que se recusam a repetir o erro dos antepassados deles, que se ajoelharam perante ao mal. Dessa vez, eles se voltam contra os opressores. Agora, do outro lado da moeda, alguns personagens escolhem deixar de lado a inovação e favorecem a tradição. É o caso da Miriel, que primeiro insiste em reinar com uma política de isolamento de Númenor, mas depois volta atrás e adota a visão do antigo rei para se juntar aos elfos. E tem também o Isildur, que tanto queria navegar pelo mundo, mas, em nome da Terra-média, escolhe seguir o costume do pai e se torna um guerreiro do mar também. O que todas essas subtramas mostram, então, é que, nesse universo, não existe uma resposta 100% correta na hora de escolher puramente tradição ou inovação. Talvez, no fundo, para esses personagens, a solução seja encontrar o equilíbrio. Por um lado, honrar o legado para saber de onde se veio, mas, por outro lado, não ter medo de fazer algo novo em nome do que parece correto. E se essa temática soa sincera em Os Anéis de Poder, é provavelmente porque ela dialoga com a forma como a série lida com o legado do Tolkien, porque é a mesma lógica. O seriado busca honrar essa tradição tão estimada, mas também traz ideias próprias para criar algo que pareça novo. A gente vê a honra ao legado em diferentes aspectos. Tem aqueles que saltam aos olhos imediatamente, como a direção de arte, que segue em linhas gerais a estética estabelecida nos filmes do Peter Jackson, ou então o cuidado na hora de dar vida às culturas da Terra-média, com os idiomas, as cidades em detalhes, as tradições de cada povo. Mas o programa vai além dessa camada e honra também o estilo narrativo do Tolkien, em especial no jeito de criar deslumbramento com a linguagem. Nos livros, o Tolkien não estava só preocupado em narrar uma aventura cheia de ação. Ele também queria criar um encanto por esse universo tão vivo, e o trunfo dele nessa hora era o estilo de escrita dele, que, além de épico, sabia ser também lírico, paciente e contemplativo. E a gente sente exatamente isso na abordagem do seriado. Assim como Tolkien se preocupava com o uso da linguagem escrita, a série se preocupa com a linguagem cinematográfica para trazer o mesmo senso de deslumbramento. É por isso que temos tantos diálogos que soam como poesia. É por isso que o programa frequentemente pausa a trama e traz planos gerais dos ambientes para que a gente possa contemplar a beleza da Terra-média. É por isso que temos intervalos para ouvir uma canção, como tanto acontece nos livros.
Por isso que temos também o uso pontual de câmera lenta, sem contar a fotografia reluzente que traz o senso de otimismo dos personagens prestes a enfrentar a nova escuridão. Mas qualquer fã de Senhor dos Anéis vai te dizer que essa mesma escuridão também causa deslumbramento na obra do Tolkien. E felizmente o programa sabe como trazer o encanto pelo mórbido. Basta olhar para os orcs, que gelam a espinha tanto pela maquiagem impecável, quanto pela forma como a presença deles é encenada para trazer excelentes instantes de suspense e de terror. E lembra que eu falei dos planos gerais com as paisagens bonitas? Depois, o mesmo plano geral volta mais para deixar a gente abismados com a destruição que deu origem a Mordor. E assim o programa encontra várias maneiras de fazer o aterrador ser tão visualmente impressionante quanto o que existe de belo na Terra-média. Só que os criadores de Os Anéis de Poder também fizeram questão de trazer ideias diferentes que tornassem o programa único em comparação às outras adaptações. É aí que entra, por exemplo, a trama que se passa na Segunda Era, já que esse é um período que ainda não tinha sido adaptado e que tem muitas histórias vagas, o que abre brecha para que novas ideias sejam exploradas. Por exemplo, levar a gente para lugares da Terra-média que a gente ainda não tinha conhecido nas telas, como Númenor e Lindon. Ou então nos apresentar a novos personagens, sejam eles tirados das páginas dos livros ou criados especialmente para o programa. Também é notável o esforço da série em trazer mais diversidade para os heróis, dando ainda mais protagonismo para as personagens femininas e também trazendo atores negros para interpretar pés peludos e elfos. São escolhas que fazem esse elenco parecer único dentre todas as adaptações de O Senhor dos Anéis. E isso não diminui em absolutamente nada a qualidade da adaptação, por mais que fãs racistas queiram te convencer do contrário com argumentos vazios ou incorretos sobre uma suposta fidelidade à obra original. Mas talvez uma das maiores escolhas narrativas que o seriado traz para se diferenciar seja o mistério, muito inspirado no conceito que o diretor J.J. Abrams chama de Mystery Box. Essa é a abordagem que o Abrams popularizou em Lost, com a criação de vários mistérios que demoram para serem resolvidos para manter o público engajado o máximo de tempo possível. No caso de Os Anéis de Poder, isso é aplicado no mistério sobre a identidade do Sauron, porque a gente passa a temporada inteira escutando que o Sauron tá à espreita. Mas como ele pode tomar várias formas, o programa cria intriga. Quem é o Sauron? Será o Estranho? Ou o Eidar? Ou algumas dessas pessoas vestidas de branco? É uma estratégia que remete muito à abordagem do J.J. Abrams, e não é por acaso. Afinal, os criadores e showrunners do seriado são protegidos do Abrams, tendo trabalhado com o cineasta em uma produção interrompida de Star Trek. E claramente a dupla achou que a abordagem do Abrams seria uma forma de diferenciar essa série das outras produções tolkianas. Até porque os livros do Tolkien não são pautados por essa estrutura de mistério. Com todas essas escolhas narrativas, fica evidente que Os Anéis de Poder honra o legado de O Senhor dos Anéis, mas sem medo de trazer ideias novas para criar uma identidade própria. E eu admiro que o programa já tenha nascido tão confiante na sua proposta. Mas visão é só o primeiro passo, porque depois chega a hora de colocar em prática. E é nessa execução que surgem os maiores problemas de Os Anéis de Poder. Não me entenda mal, tem muitas escolhas que funcionam muito bem, como eu já deixei claro agora há pouco quando eu falei sobre o deslumbramento que a série evoca e sobre as novidades possibilitadas pela Segunda Era. Mas ao mesmo tempo a gente vê o programa cambalear constantemente em pontos cruciais. Um deles é o ritmo da narrativa, que parece descompensado por um desequilíbrio entre o épico e o intimista. O que acontece é que nos 2 primeiros episódios que estrearam juntos, a gente vê um equilíbrio perfeito entre os momentos mais calmos e os mais bombásticos. Sim, a gente tem diálogos longos, construção de personagens, estabelecimento de mundo, mas a gente também tem cenas de alta tensão, de destreza, de fenômenos mágicos, de aparições assombrosas. E tudo isso é muito familiar para os fãs de O Senhor dos Anéis, já que tanto os livros quanto os filmes de Jackson também equilibram muito bem o intimista e o grandioso. Mas aí vem uma sequência de 3 episódios que parece esquecer dos instantes mais épicos. São 3 capítulos em que predominam muito mais os diálogos, as movimentações políticas, as jornadas, e a grande intensidade fica reservada para cenas bem menos memoráveis. Veja bem, não tem nada de errado em desacelerar a narrativa com essas outras partes. Na verdade, isso é essencial. Mas quando você tem 2 episódios de abertura que estabelecem um equilíbrio tão bom entre intimista e épico, fica frustrante depois ver a narrativa sair dos trilhos dessa forma.
Felizmente, depois o equilíbrio é retomado nos 3 capítulos finais, que tem cenas apoteóticas muito impressionantes. Mas o fato de eu ter pensado, aí sim, finalmente, só demonstra que tinha algo de essencial faltando nos capítulos anteriores. Outro problema frustrante de Os Anéis de Poder é a direção dos atores, que é simplesmente monótona. Porque para um mundo tão rico, com raças e culturas tão variadas, é abismal ver tantas performances terem basicamente o mesmo tom. Quase todo mundo é interpretado com esse ar diplomático demais, suave demais, comedido demais. Isso até faz sentido para os elfos, mas os outros personagens pedem por temperamentos diferentes. Os Pés Peludos clamam por atuações mais pitorescas e despretensiosas do que essas que a gente viu. Os humanos precisavam de performances mais apaixonadas. Até os vilões ficam entediantes de tão comedidas que são as performances desses atores. Hildebrand e Eidar raramente fazem a gente sentir medo de verdade dessas figuras. Claro, parte disso pode ser culpa de alguns atores individuais, já que muitos deles entregam performances no máximo medianas. Mas o problema maior é como esses atores são dirigidos. É como se os showrunners não enxergassem que as raças e os arquétipos da Terra-média se diferenciam não só pela aparência e pelo vestuário, mas também pelas composturas. A consequência é essa direção que faz todo mundo atuar de um jeito parecido demais, sem dar tempero a ninguém, o que deixa tudo muito mais chato. Mas pelo menos tem 2 raças que se salvam: os orcs e os anões, que foram interpretados com atuações mais cartunescas. E olha só, quem diria? Funcionou. Os orcs são genuinamente apavorantes e os anões trazem um alívio cômico eficiente graças às performances mais caricatas. Agora imagina se esse mesmo cuidado tivesse sido aplicado ao restante do elenco, procurando diferentes estilos de interpretação para cada raça. O mundo ia parecer muito mais autêntico. E o outro grande problema do seriado é como ele lida com o mistério sobre a identidade do Sauron. Beleza, no começo essa intriga deixa a gente com vontade de ver os próximos capítulos. Mas quando chega no episódio final e eles tentam criar 2 reviravoltas, aí vira bagunça. Porque primeiro eles querem nos convencer que o estranho é o Sauron, para depois revelar que na verdade é o Hildebrand. Eu entendo que a ideia era trazer mais uma reviravolta que ninguém esperava, mas com essa execução de vai e vem, o mistério deixa de ser algo orgânico da história e passa a parecer demais um recurso desesperado para ter o plot twist pelo plot twist. Fora que a revelação de que o Sauron era o Hildebrand o tempo todo só ressalta o quanto esse personagem foi mal desenvolvido. Porque desde o começo o Hildebrand é um personagem passivo demais. Ele parece entrar na história esbarrando por acaso com a Galadriel e depois fica o tempo todo fazendo corpo mole pra tudo. Não é à toa que depois, quando ele é reverenciado pelo povo do sul, a cena parece vazia e insincera. A direção e a trilha sonora querem nos convencer de que esse é um momento de vitória, mas a gente não viu o Hildebrand fazer nada pra merecer toda essa glória. E aí vem a gota d'água, que é quando revelam que ele era o Sauron o tempo todo. E aí você fica pensando, sério? Esse cara? O homem desinteressante que escolhia não se engajar em praticamente nada? Ele é o grande vilão? E isso enfraquece a figura do Sauron, porque no fim a gente não fica com a impressão de que ele foi uma mente brilhante que estava ativamente arquitetando um plano nas sombras. Não, ele meio que caiu de paraquedas na história e passou o restante do tempo só sendo levado pra lá e pra cá. Ele passou praticamente a temporada inteira sendo entediante. E entediante, com certeza, não é o adjetivo que deveria ser usado para falar da maior ameaça da Terra-média. Foi um final decepcionante para o que começou sendo um mistério decente. Todos esses problemas afetam demais a experiência do seriado e praticamente contrabalanceiam os aspectos bons do programa. Aliás, é quase inevitável pensar que os defeitos sejam culpa da falta de experiência dos showrunners. Porque, surpreendentemente, o Payne e o McKay nunca tinham lançado nada antes. Os únicos créditos anteriores deles são de projetos que ficaram inacabados. E é meio doido pensar que a série mais cara da história foi colocada nas mãos de produtores e roteiristas com esse currículo. Claro, é totalmente possível que estreantes já comecem muito bem. Mas no caso do Payne e do McKay, a falta de experiência no comando de uma série desse porte acaba transparecendo. O que não quer dizer que eu não tenha esperanças para as próximas temporadas, obviamente.
Eles concluíram essa primeira parte com a promessa de uma história que ainda empolga. Quem sabe, com a experiência que eles ganharam com a primeira temporada, os showrunners consigam trazer algo ainda melhor com a próxima. Até porque, segundo o Payne e o McKay, eles já sabem exatamente qual vai ser a imagem final lá da última temporada da série. E eu acredito, porque O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, se articula entre legado e inovação com uma visão muito clara de que tipo de história quer ser. Só falta ela ganhar mais força nas pernas para que o restante da jornada não tenha tantos passos em falso e seja tão envolvente quanto o destino final que a gente tanto adora. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, o que vocês achariam de participar de um cineclube comigo? Essa é uma das várias recompensas que eu ofereço para quem apoia a nossa campanha do Apoia-se. Porque eu produzo conteúdos exclusivos para esse pessoal. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos. Os detalhes da nossa campanha do Apoia-se estão aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ver falando ainda mais sobre cinema na internet, vocês podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.